Boa tarde. Hoje a gente vai dar início à nossa segunda aula da disciplina Saúde Pública. E o que a gente vai falar hoje um pouquinho é sobre os níveis e setores de saúde no Brasil. Portanto, nesta aula, a gente tem como objetivo definir os níveis de atenção em saúde, que são o nível primário, secundário e terciário, e também identificar as competências de cada nível. O que a gente tem ali de atividade dentro de cada um desses setores. E aí também diferenciar esses níveis de atenção em saúde e os serviços que compõem cada um deles. Então, o que acontece na atenção primária, na secundária e na terciária, e o que a gente tem de atividade dentro desses serviços. Da onde surgiu, né, a divisão da saúde pública nesses níveis de atenção à saúde, né? Isso se iniciou porque o SUS, ele parte do pressuposto que ele vai ter como características ações e serviços que vão visar a promoção, proteção e recuperação da saúde da população. E para atingir esses objetivos, o SUS ele é organizado de uma maneira que permite que todos esses âmbitos, né, da saúde, a promoção, a proteção e a recuperação de saúde sejam alcançados. E como ele faz isso? Ele é organizado de uma maneira na qual ele vai ser regionalizado e também dividido de acordo com níveis de hierarquia. E essa organização, de acordo com a regionalização e esses níveis de hierarquia, é que institui os níveis de atenção, que são a atenção primária, a atenção secundária e a atenção terciária de saúde. Com isso, o que a gente consegue, né? Pôr em prática todos os princípios doutrinários do SUS. Então, para compor o SUS, foram estabelecidas algumas doutrinas, que são aquelas que norteiam todo o funcionamento do SUS. E essas doutrinas, elas vão ali garantir que todos os cidadãos eles tenham acesso aos serviços da rede pública de saúde. E para a gente poder adentrar a respeito desses níveis de atenção, a gente precisa levar em consideração, primeiro, o que é a definição de saúde, que foi descrita pela Organização Mundial da Saúde em 1946. Então, ela define a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não sendo somente a ausência da doença como definição de se ter saúde, mas por algo que é mais amplo e que vai estar ali permeando todos os âmbitos da existência do ser humano. Então, não é simplesmente não ter uma doença, mas sim ter um completo bem-estar físico, mental e social. E é a partir dessa definição que a gente vai compreender que esses níveis de atenção, eles estão ali, né, dentro do SUS, para tentar ali dar assistência em todos os aspectos da saúde do indivíduo. Outra questão importante, né, que a saúde é um direito de todos os indivíduos, de todos os cidadãos. E para que esses indivíduos possam ter a saúde, é necessário que, além da atenção à saúde propriamente dita, a gente tenha também, associado a isso, medidas sanitárias e sociais adequadas, além da prestação da atenção à saúde. E que essas características, aliás, esses serviços, tanto sanitários quanto sociais, eles são responsabilidade do governo e a manutenção e a obtenção dessas medidas, elas vêm ali do governo. No Brasil, a gente teve a constituição desses direitos, né, de saúde para todo cidadão em 1988, que foi quando a gente teve a criação do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. O SUS ele foi criado a partir da Constituição Federal Brasileira e ele permitiu, portanto,
a segurança, né, o direito de todo cidadão a essa saúde que contempla ali vários âmbitos da saúde do indivíduo. Esse surgimento do SUS lá em 1988 se deu por algumas características econômicas e políticas que o país passava, como a reforma psiquiátrica, e essas questões, então, se propulsionaram várias características ali sociais, econômicas, políticas, que fizeram com que o SUS fosse criado em 1988. E aí a gente tem duas leis que são importantíssimas para a regulamentação do SUS, que são elas que vão ali legislar, né, deixar decretado quais são as características do SUS. A primeira lei, que é a lei número 8.080, ela é conhecida como a Lei Orgânica da Saúde, então ela é de extrema importância em todo momento que a gente tratar de SUS, de saúde pública, a gente vai ter ali essa lei baseando tudo aquilo que a gente vai conversar sobre SUS. Ela foi instituída em 19 de setembro de 1990 e ela vai dispor sobre as condições para promoção, proteção e recuperação de saúde. Então, ela vai ali caracterizar quais são as características de cada um desses setores e também como esses serviços de saúde devem funcionar. Então, toda a criação do SUS, tudo que está ali estruturando o SUS, veio a partir dessa Lei 8.080. Além disso, né, depois que surgiu a Lei 8.080, a gente teve ela regulamentada pelo Decreto 7.508 de 2011, de 28 de junho de 2011. Portanto, pessoal, é importantíssimo guardar, né, que a Lei número 8.080, que é a Lei Orgânica da Saúde, é ela que regulamenta toda a existência do SUS. Além da 8.080, a gente tem outra lei que é importantíssima para falarmos a respeito do SUS, que é a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Nessa lei, a gente tem descrito ali a participação da comunidade na gestão do SUS. Então, a comunidade ser ativa nesse processo de instituição desse serviço de saúde público é importantíssimo. Outra característica importante dessa lei é que ela vai categorizar tudo que vai ser feito com os recursos financeiros. Então, os níveis de passagem de verba, qual verba vai para onde, tudo isso é decretado por essa Lei 8.142. Como que vai ser feita essa transferência de recursos financeiros dentro dos serviços de saúde do SUS. Então, essas leis são importantíssimas sempre que a gente fala de saúde pública, sempre que a gente falar de SUS. E o SUS, ele foi fundamentado a partir de alguns princípios e doutrinas. E esses princípios e doutrinas, eles foram instituídos pela Constituição, que foi essa prévia que eu já falei para vocês, né? Então, a Constituição, ela vem e traz esses preceitos, né? Esses princípios e doutrinas que baseiam o SUS. Isso é importantíssimo. Quais que são esses princípios? São universalidade, equidade, integralidade, regionalização e hierarquização, que a gente vai conversar um pouquinho hoje para poder falar desses níveis de atenção, a descentralização, a participação da comunidade e resolubilidade. Além dessa hierarquização, que é o que auxilia essa divisão em níveis de atenção, a integralidade também é algo que está ali baseando a divisão dos serviços nesses níveis de atenção primário, secundário e terciário. Então, vamos ali para o quadro do nosso texto de hoje para entender um pouquinho o que é cada um desses princípios e doutrinas, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês.
Então, vamos ver aqui. Primeiro deles, né? Universalidade. O que a universalidade traz para a gente? Que todos os cidadãos, eles devem ter acesso a todos os serviços e ações de saúde, sem qualquer tipo de discriminação. Então, o SUS ele é universal, ele tem que ter um acesso que garanta que todos os cidadãos brasileiros eles tenham acesso às ações e serviços de saúde. Outro princípio do SUS é a equidade. O que a equidade ela traz para a gente? Que todo o indivíduo, né, ele deve ter esse serviço a qual ele tem direito sem ser levado em consideração qualquer desigualdade, qualquer característica sua que não seja igual ao do próximo. Então, ó, ele possibilita ao SUS atender desigualmente os desiguais, priorizando os que têm mais necessidade para, assim, alcançar a igualdade. Então, o que isso significa? Nossa sociedade, ela é desigual. Então, nós temos populações mais carentes, populações com mais necessidades, né? Quando a gente compara as desigualdades sociais dentro de uma própria região do país ou entre regiões do país. E o que a equidade ela traz para o SUS? Que todos os indivíduos sejam atendidos, porém, que aquele indivíduo que tem uma necessidade maior, ele tenha, portanto, uma atenção maior, para que ele possa ter uma equidade na assistência que o SUS dá para ele. Que como ele tem uma necessidade maior, o SUS precisa suprir essa necessidade de uma maneira maior. Então, atender desigualmente os desiguais. Porque se ele atendesse igualmente a todos, aquele que tem necessidades maiores não teria as suas necessidades supridas quando comparado com alguém de condições melhores, tá? Então, é nesse sentido que a equidade ela aparece para a gente, que todos os indivíduos eles sejam tratados de maneira desigual, de acordo com as suas características desiguais. Que aqueles que tenham mais necessidade, eles possuam ali uma assistência, né, uma prioridade maior perto daqueles que têm menor necessidade. Outro princípio, a integralidade. Que dentro do SUS a gente tenha ações de promoção, recuperação e reabilitação de saúde. Então, dentro de todos os níveis de assistência, que a gente tenha o SUS atuando e que esses níveis se articulem para que a gente tenha promoção de saúde, proteção à saúde, diagnóstico precoce, limitação dos danos à saúde e a reabilitação do indivíduo. Então, que todas as necessidades de saúde elas sejam supridas dentro do SUS. Outro princípio doutrinário, regionalização e hierarquização. O que ela traz para a gente, né? Que a organização das ações e serviços de saúde, eles ocorram de acordo com a complexidade da complexidade do agravo da saúde. Então, o que isso quer dizer? Que a gente vai ter a organização dos serviços de acordo com a complexidade, com a organização de serviços mais com nível de complexidade menor, então agravos à saúde de menor complexidade, até os níveis maiores de complexidade, necessitando ali de serviços mais especializados. E também que isso seja feito de maneira regionalizada, que a gente tenha a organização da distribuição desses serviços de acordo com a região geográfica. O que isso quer dizer? Então, um serviço de alta complexidade, que é um serviço de hospital terciário, com atendimentos muito complexos, que ele abrange ali uma área geográfica maior, porque a gente tem uma porcentagem da população de menor quantidade que precisa chegar desse nível de complexidade mais alto. Diferente de um nível de complexidade mais baixo, que é aquele que a gente observa dentro de um posto de saúde. Então, se a gente pensar na quantidade de pessoas que precisam de um posto de saúde
E na quantidade de pessoas que precisam de um atendimento de ponta, a gente tem muito mais população precisando do atendimento desse nível de complexidade mais baixo, que é uma UBS, por exemplo, uma unidade básica de saúde, do que é um hospital de nível terciário, que é de alta complexidade. O que isso significa? Uma unidade básica de saúde, ela deve atender uma região menor, né? Então, a gente tem ali os postos de saúde, unidades básicas de saúde, atendendo algumas regiões, alguns bairros, diferente de um hospital de alta complexidade que vai abranger ali algumas cidades, tá? Então, a hierarquização e a regionalização, elas estão relacionadas a como esses serviços de saúde eles vão ser organizados para atender da melhor maneira a população e vão se basear na complexidade da atenção à saúde que esses serviços vão estar compreendendo e a região que eles atendem, tá? A descentralização. Aqui a gente vai ter que o serviço, ele deve ter ali o nível de poder, então a responsabilidade e o poder de organização distribuído nos 3 níveis, federal, estadual e municipal, que a gente tenha a descentralização, que em tudo não esteja, por exemplo, ali em âmbito federal e seja o âmbito federal que vai cuidar desses serviços, né? A gente vai ter, portanto, a descentralização. O município, ele vai ser responsável por os serviços de saúde municipais, o estadual, os serviços estaduais e o federal, os serviços federais, ok? Isso é descentralização. Cada um desses níveis de governo, ele tem ali responsabilidade sobre o seu nível de instância de atenção à saúde, de atenção à saúde não, ao nível de governo relacionado a ele. Outro princípio do SUS, a participação da comunidade. O que ela traz para a gente? Que aqui a gente tem que ter a participação da população no SUS. Como que essas pessoas vão participar do SUS? Por meio de conselhos e de conferências de saúde. Essas pessoas, então, a comunidade, ela tem que ter voz ativa para estar ali dizendo o que é necessário para aquela comunidade. Então, eles vão participar da formulação de estratégias, controlar e avaliar a execução das políticas de saúde. Então, é necessário que a comunidade participe de conselhos municipais de saúde, que a gente tenha ali essa participação ativa da comunidade. Então, um princípio doutrinário do SUS. Outro princípio doutrinário é a resolubilidade. O que isso quer dizer? Quando o indivíduo ele busca o atendimento, ou que quando a gente tem ali alguma característica coletiva de saúde, esse serviço que é o responsável para atendê-lo, ele esteja capacitado para atender esse paciente e resolvê-lo ali dentro desse nível que ele tem a competência, tá? Então, os níveis de atendimento ali, eles devem, portanto, suprir, né, resolver os problemas que chegaram até ele. Então, universalidade, que o SUS, ele deve ser de acesso a todos os cidadãos, sem qualquer discriminação. A equidade, que todo indivíduo, apesar das suas características únicas e necessidades individuais, ele tenha o acesso da mesma maneira daquele indivíduo que tem condições melhores que ele. Então, que dentro das desigualdades, né, a gente tenha, portanto, um atendimento desigual, para poder deixar que todos cheguem a um momento de igualdade de tratamento, porque cada um ali tem necessidades maiores ou menores. Portanto, aquele que tem necessidades menores, ele vai ter um suporte menor. E aquele que tem necessidades maiores, ele deve ter um suporte maior. Integralidade, que o SUS ele deve atender a todos os níveis
de atenção à saúde, então que ele deve promover a saúde, que ele deve realizar prevenção, tratamento e reabilitação do indivíduo. Ele deve promover ali vários serviços de saúde para todos esses níveis de necessidade. Regionalização e hierarquização, que a organização desses serviços de saúde se dê de acordo com o nível de complexidade e com uma distribuição regional. Descentralização, que o poder esteja perto ali no âmbito de necessidade da população, seja federal, estadual e municipal. Participação da comunidade, que a comunidade esteja ativa na participação para a organização do SUS, por meio de conselhos municipais de saúde, por exemplo. E resolubilidade, que dentro do SUS os serviços consigam ali suprir aquilo que o indivíduo procura e resolvam dentro desse serviço, ok? Vamos voltar para a nossa aula. E aí, gente, para a gente falar né, desses níveis de atenção, a gente vai falar da integralidade, que é o quê? Dentro do SUS, todos os níveis de atenção, eles devem estar contemplados, né? Então, a gente vai ter atenção do SUS em nível primário, secundário e terciário. E é a partir disso, né, que o SUS consegue atender às demandas e às necessidades da população. Então, a gente vai entender agora na aula quais são esses níveis, o que caracteriza o nível de atenção primário, o secundário e o terciário. Outra característica importante, que esse indivíduo ele tenha essas demandas, né, essas necessidades atendidas dentro do seu contexto social, político, familiar, histórico e ambiental. Porque lembra lá o que a gente falou no início da aula? O que é considerado saúde, né? Então, a saúde é o completo bem-estar físico, social. Então, a gente tem ali o conceito de saúde amplo. Portanto, a gente tem que levar em consideração o contexto no qual o indivíduo está inserido. Aí, essas ações e serviços, né, que são disponibilizados para o SUS, eles estão disponíveis em alguns níveis de atenção, que são primário, secundário e terciário. E dentro desses níveis, a gente vai ter a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. Desde campanhas de vacinação, que estão dentro ali da atenção primária, até o transplante de órgãos, que é algo muito especializado, que está dentro da atenção terciária. Então, atenção primária. Como que a gente pode descrever a atenção primária? A atenção primária, ela vai estar ali suprindo a 80% das necessidades da população. Então, se a gente pensar em necessidade de serviço de saúde, 80% da necessidade de atenção à saúde da população é a atenção primária que vai suprir. A atenção primária, ela é também conhecida como atenção básica à saúde. É onde a gente vai ter os níveis de atendimento mais simples, de complexidade mais básico, tá? Quem que a gente tem dentro, então, da atenção primária? As unidades básicas de saúde. E ali a gente vai ter essa unidade básica de saúde localizada, né? Organizada, na qual ela vai contemplar ali os moradores de um bairro ou alguns bairros. Outra questão importante a respeito da atenção primária à saúde, ela é considerada a porta de entrada do indivíduo no SUS. O que isso quer dizer? Se eu preciso passar para um atendimento no SUS, eu vou para o posto de saúde. E se ali no SUS, ali no posto de saúde, é identificado que eu preciso de um nível de complexidade maior, então eu preciso passar num especialista, é a atenção primária que vai encaminhar para o especialista, ok? Salvo quando a gente tem um atendimento de emergência. Então, alguma emergência, esse paciente ele vai entrar direto ali pelo pronto atendimento
num hospital especializado. Mas, se não, o paciente ele vai entrar por onde? Pela atenção básica de saúde e aí ser encaminhados para níveis de complexidade maior, como o secundário e o terciário. O nível de atenção secundária. Aqui a gente vai ter serviços mais especializados, como algumas especialidades médicas e odontológicas, que a gente vai ver no decorrer da nossa aula, e também atendimentos relacionados à saúde mental, à urgência, emergências, cirurgias, alguns tipos de exames laboratoriais e de imagem. Então, diferente da atenção primária, na atenção secundária, a gente tem ali atendimentos especializados, não são atendimentos básicos, que envolvem um nível de complexidade maior. Esse nível de atenção, ele atende em torno de 15% das necessidades da população. Então, 85% das necessidades, elas são acolhidas ali pela atenção primária e 15% tem a necessidade de ir para a atenção secundária e necessita de atendimentos mais especializados. Já a atenção terciária, a gente vai ter serviços altamente especializados. Então, hospitais que têm ali terapias, procedimentos que são altamente especializados. Aqui a gente tem um atendimento de 5% das necessidades da população. O que quer dizer essas porcentagens? Que em 85% dos casos, a atenção primária, ali, o posto de saúde, ele vai resolver essa demanda de cuidado à saúde. 15% desses pacientes, eles podem vir a precisar do nível de atenção secundário, que eu vou ter ali atendimentos especializados, mas numa complexidade mediana. E 5% vai precisar da atenção terciária, que são níveis mais complexos, com elevada especialização. Agora, a gente vai ver na aula, descrito mais detalhadamente quais são esses níveis de atenção, esses serviços. Só uma coisa antes disso, né? Então, além desses 3 níveis de atenção em saúde, dentro do SUS, a gente tem outros serviços incorporados dentro dele, que muitas vezes a população não tem nem ideia, né, que faz parte ali do SUS. Tem muito claro, aquele hospital é do SUS, o posto de saúde, mas a gente tem outros serviços que também são, que fazem parte do SUS. O que a gente tem? Instituições públicas federais, estaduais e municipais, na qual elas vão ter ali atuação no controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos necessários para a saúde no país, produção de medicamentos relacionados a sangue e hemoderivados. Então, a gente tem ali a gente tem algumas instituições que compõem o SUS. Além disso, é importante lembrar que dentro do SUS, a gente tem a participação também das vigilâncias sanitárias, vigilância epidemiológica e vigilância do trabalhador. Tudo isso são serviços do SUS. Então, as vigilâncias, elas estão ali, elas são parte do SUS. Outra característica do SUS, né, os serviços, eles têm também, o SUS tem também participação na formação dos trabalhadores da saúde que vão compor o SUS. Então, além dos níveis de atenção primário, secundário, terciário, a gente tem alguns serviços específicos que estão relacionados à produção de insumos, medicamentos, às vigilâncias sanitária, epidemiológica, do trabalhador e também alguns serviços que estão relacionados à formação dos trabalhadores de saúde. Então, é muito mais amplo do que uma boa parcela da população imagina que os serviços do SUS contemplem. Aí, vamos voltar a falar a respeito dos níveis de atenção primário, secundário e terciário e entender um pouquinho quais são as competências de cada um desses níveis. Então, o nível primário.
que é representado pelas unidades básicas de saúde. O que a gente vai ter aqui dentro do nível primário? A gente vai ter atendimentos de rotina, então aqueles atendimentos de nível de complexidade mais baixo, então no qual, né, a gente não vai ter a necessidade de serviços complexos e especializados. Quem que entra aqui? Consultas com o clínico geral, tratamentos que são instituídos dentro desse contexto de clínica geral, vacinação faz parte da atenção primária, acompanhamento de pré-natal das gestantes, atendimento odontológico dos indivíduos, acompanhamento de hipertensos, diabéticos. Então, aqui a gente tem os serviços de menor complexidade e de maior demanda populacional. E aquilo que eu falei para vocês anteriormente, é o nível primário que vai ser a porta de entrada para o SUS. Então, é ele que vai garantir o acesso do indivíduo ao SUS. Então, você vai ter ali como referência, né? Então, a partir do seu endereço, um posto de saúde, uma unidade básica de saúde, que é responsável por atender, por suprir as necessidades de saúde. E é dentro dessa unidade que a gente vai ter ali a maioria dos problemas de saúde resolvidos, ok? Então, lembra lá, 85% da população é atendida ali pela unidade básica da saúde e tem a resolubilidade do que é necessário para sua atenção à saúde. Além disso, né, essas unidades básicas de saúde, a atenção primária à saúde, ela tem por característica desenvolver ações de promoção de saúde. O que é promover a saúde, né? Então, antes do indivíduo estar doente, o promover a saúde permite que a gente previna doenças. Então, isso é importantíssimo. É dentro desse nível de atenção que a gente tem todas as campanhas que pensam ali na prevenção de doenças e seus agravantes. Então, o que a gente espera, né, do nível primário de atenção? Que vários problemas de saúde sejam resolvidos ali sem que haja necessidade de encaminhamento do paciente aos próximos níveis mais complexos, aos hospitais e aos outros serviços especializados. Então, a atenção primária, ela tem como intuito ser a porta de entrada para o paciente do SUS e resolver ali dentro dela própria os níveis de menor complexidade de necessidade de atendimento à saúde. Já o segundo nível de atenção, que é a de atenção secundária, aqui a gente já vai ter uma média complexidade de agravos à saúde. Nesse momento, a gente vai ter, portanto, a atuação de serviços especializados. Então, profissionais especializados para estar suprindo a necessidade da atenção secundária à saúde. Então, a gente vai ter serviços tanto ambulatoriais e hospitalares. Porém, esses serviços ambulatoriais e hospitalares, eles têm ali uma tecnologia intermediária, que está entre a atenção primária e a atenção terciária. Então, eu tenho uma tecnologia, uma especialidade maior do que a atenção primária, porém, ainda inferior à atenção terciária. Lembrando que aqui a gente tem 15%, né, dos problemas de saúde sendo atendidos nesse nível de atenção. Então, nível secundário, a gente tem serviços de média complexidade. Dentro do serviço secundário, a gente vai ter, portanto, serviços médicos especializados. Os serviços também de apoio diagnóstico e terapêutico, então, alguns exames, alguns locais de realização de exames, e também o atendimento de urgência e emergência está dentro do nível de atenção secundário. O que a gente vai ter, portanto, dentro desse nível de atenção, resolubilidade e integralidade do cuidado. Lembra lá dos nossos princípios doutrinários do SUS? Como que o secundário vai fazer isso? Ele vai ampliar o acesso a consultas e procedimentos especializados.
Então, ele tem ali a função de estar resolvendo e permitindo a atenção, a integralidade do cuidado de indivíduo. Portanto, aquele indivíduo que só teria acesso à atenção primária, ele vai sendo encaminhado para a atenção secundária, tendo as demandas resolvidas e cuidadas dentro desse nível de atenção. Já o nível de atenção terciário, aqui a gente vai ter atendimentos de alta complexidade. Aqui, os serviços, eles têm uma elevada característica tecnológica, de especialização, alto custos. Aqui, tudo aquilo mais especializado, mais complexo, de alta tecnologia, que vai ser atendido. Como, por exemplo, serviços relacionados à oncologia, cardiologia, oftalmologia, transplantes, parto de alto risco, cirurgias traumáticas, ortopédicas, neurocirurgia, diálise para paciente que tem alguma alteração, que tem a doença renal crônica, otologia especializada, que são doenças relacionadas ao aparelho auditivo. Então, aqui, os atendimentos, eles são de alto nível de complexidade, de alto nível tecnológico e de alto custo, ok? Além disso, dentro desse nível de atenção terciária, a gente vai ter cirurgias reparadoras associadas a queimaduras graves, traumas, mutilações, cirurgias bariátricas nos casos de obesidade mórbida, cirurgias reprodutivas, reprodução assistida, genética clínica, terapia nutricional, distrofia muscular progressiva vai ser atendida, osteogênese imperfeita, que é a doença conhecida como ossos de vidro, fibrose cística. Então, doenças que necessitam, doenças que são raras, que precisam ali de um nível de atenção muito específico e também um atendimento de alta tecnologia. Tudo isso está dentro dos serviços terciários. Portanto, gente, resumindo, né? E qual que é a competência do nível de atenção primário? Atendimentos de menor complexidade que vão ali suprir uma boa parcela dos cuidados da população. É também a porta de entrada para o SUS. No nível secundário, a gente vai ter os atendimentos de média complexidade, que devem ser resolvidos e ter ali a integralidade do cuidado do indivíduo, e no nível terciário, alta complexidade, com alta tecnologia, e acaba ali abrangendo uma porcentagem menor da população, porque nem todo mundo vai precisar desse nível de atendimento altamente especializado e equipado. Aí, pessoal, agora a gente vai ver quais são esses serviços que estão dentro de cada um desses níveis de atenção. Então, a gente viu o que são os níveis de atenção, o que é obrigação de cada um desses serviços, e agora a gente vai ver, associando essas características aos serviços que compõem cada um desses níveis de atenção. Então, a atenção primária, como a gente já viu, é aquele atendimento inicial que vai ter um nível de complexidade mais baixo. Então, aqui a gente vai ter tecnologia simples, baixo custo, que vai ter uma característica comunitária ou ambulatorial. Nesse momento, esse serviço ele vai ter a finalidade de orientar sobre a prevenção de doenças, solucionar possíveis agravos de doenças de baixa complexidade, e quando for identificado uma necessidade de atendimento, uma necessidade não, casos mais graves, a gente vai ter esse serviço primário encaminhando para os serviços de maior complexidade. Aqui a gente tem, portanto, um filtro que vai organizar o fluxo de serviços das redes de saúde. Então, o paciente ele chega na atenção primária, aqueles pacientes que têm necessidade de atendimentos menos complexos se resolvem ali na atenção primária, e aqueles que necessitam de atendimentos mais complexos vão ser encaminhados para os próximos níveis de atenção. Os serviços que são prestados pela atenção primária: consultas, exames,
tratamento, acompanhamento médico, vacina, radiografia, são aqueles serviços de nível de complexidade menor. E dentro da atenção primária, a gente tem alguns serviços específicos, como a Estratégia de Saúde da Família, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é o NASF, a Estratégia de Saúde da Família, depois vocês deem uma lidinha aí no texto, está explicando um pouquinho, a gente vai ter ali o acompanhamento desse nível primário de uma maneira a conhecer quem são esses usuários, tá? Quem são esses indivíduos, acompanhá-los de uma maneira mais ampla. E aí, associado à Estratégia de Saúde da Família, a gente tem o NASF, que é um grupo de apoio que vai permitir ali um acesso fácil de algumas especialidades a essa Estratégia de Saúde da Família. Além disso, a gente tem o programa Melhor em Casa, que é aquele que proporciona atendimento domiciliar aos indivíduos. O programa Brasil Sorridente, que é responsável pela saúde bucal da população. Programa de agentes comunitários de saúde, que vai estar ali próximo à comunidade, pensando como pode melhorar a saúde da comunidade. Aqueles pacientes, né, que não conseguem, então, solucionar as suas questões de saúde pela complexidade dentro da atenção primária, eles vão ser encaminhados até a atenção secundária, que vai ali atender esses casos que vão ser referidos pela atenção primária. Dentro da atenção secundária, a gente vai ter o SAMU e as unidades de pronto atendimento. A atenção secundária, portanto, ela vai promover atendimentos de média complexidade, como intervenções em doenças agudas ou crônicas, atendimentos de emergência ou atendimentos com especialistas, como cardiologista, oftalmo, urologista, ginecologista, nutricionista, fisioterapeuta, ok? Então, aqui a gente já tem um nível de complexidade média de necessidade de atendimento e profissionais especializados. Algumas especialidades estão dentro desse nível de atenção. A atenção terciária, por sua vez, vai ser constituída pelos serviços de alta complexidade. Esses serviços, eles estão ali relacionados com alto custo, com alto grau de tecnologia. Dentro desses serviços, a gente vai ter o quê, portanto? Hospitais públicos de ensino, que são aqueles hospitais de universidades públicas, Unesp, USP, Unicamp, que são centros de referência de atendimento em um alto nível de complexidade, ou a gente pode ter prestadores de serviços privados que são contratados para o SUS para prestar esse nível de atendimento de alta complexidade. Nesse nível, a gente vai ter, portanto, serviços altamente especializados, como quimioterapia, radioterapia, cirurgias altamente complexas, neurocirurgia, cirurgias cardíacas, transplante de órgãos. Então, esse nível de atenção, ele vai estar trazendo para a gente um alto nível de complexidade, de tecnologia e de altos custos. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para conversar hoje. Então, o que é atenção primária, secundária e terciária? Quais são os serviços que estão ali compondo cada um desses níveis de atenção? E também quais são as obrigações de cada um desses serviços. Essa aula de hoje, ela traz para a gente um artigo muito interessante sobre Covid, leiam, que é muito legal, e façam um portfólio. Leiam com atenção, porque esse assunto é muito importante para a gente compreender como funciona a saúde pública e o SUS. Boa tarde, boa semana para todos, até a próxima aula.